Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar falando sobre recursividade. Na aula passada a gente falou sobre esse tema, nessa aula vamos continuar. Como eu falei na aula passada, nós vamos agora nesse vídeo, nessa aula, falar sobre fórmula fechada. Como a gente determina a fórmula fechada de uma regra que é estabelecida por recorrência, né? Ou seja, por recursividade. Por isso, solução em fórmula fechada, né? Solução dessas regras de recorrência, só que na cara de fórmula fechada. A gente vai ver que não tem uma forma que é fácil sempre de calcular essa fórmula fechada, né? A gente vai ver um método, o primeiro método que a gente vai ver é um método, às vezes ele é bem difícil, porque ele pode ser, tentar utilizar ele para todos os casos de regras que usam recorrência, mas nem sempre a gente tem certeza que vai conseguir encontrar através desse método. Porque esse método tem uma parte que a gente vai ter que fazer tipo uma adivinhação. A gente vai tentar adivinhar qual que é a fórmula fechada para depois verificar se aquela fórmula fechada está correta ou não. Então ela tem uma parte de meio que de adivinhação, né? Você tentar adivinhar qual que é a fórmula fechada. Depois a gente vai ver uns métodos bem específicos de como determinar a fórmula fechada. Só que esses métodos específicos não servem para todas as regras de recorrência. É só para algumas regras de recorrência específicas. Então a gente vai dar algumas nomenclaturas. Aqui que é uma regra de recorrência linear, homogênea, de primeira ordem, né? Então a gente vai dar alguns nomes específicos e para algumas regras de recorrência específicas nós conseguimos determinar um método mais simples de achar a fórmula fechada. Vamos começar então com o que eu falei, que é o primeiro método que serve para todos, só que também é o mais complicado porque a gente tem que tentar adivinhar. Antes de falar desse método, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? Ajuda a gente divulgando os nossos vídeos. Então o método que eu falei, que a gente tem que meio que tentar adivinhar, é esse daqui, ó. O método expandir, conjecturar, verificar. Então esse método são 3 etapas. O nome do método já está falando as 3 coisas que eu tenho que fazer. Então a primeira coisa é expandir. Expandir a fórmula recursiva. Então eu tenho uma fórmula recursiva e eu vou expandindo. Eu começo do enésimo termo e eu vou trabalhando com ela, expandindo ela, para tentar conjecturar. O que é conjecturar? Tentar adivinhar, tentar pensar em uma possível fórmula fechada. Depois que eu conseguir pensar, conjecturar numa possível fórmula fechada, aí eu vou para a parte de verificação. Eu vou verificar se a fórmula está correta ou não. Se eu encontrar um contra-exemplo que a fórmula não está correta, pronto, aquela fórmula está errada, eu volto, vejo a expansão que eu fiz, será que eu fiz a expansão correta, tento conjecturar uma outra fórmula. Ou, se eu conseguir demonstrar, e geralmente a gente demonstra por indução matemática nesse caso, aí eu verifico que de fato aquela fórmula que eu conjecturei realmente é a fórmula fechada daquela regra que usa a recorrência. Então vamos lá, a gente vai pegar 2 exemplos, nesses 2 exemplos nós vamos fazer esses 3 passos. Expandir a fórmula recursiva, conjecturar, tentar adivinhar qual que é a fórmula. Depois essa fórmula que a gente conjecturou, tentar verificar, demonstrar por indução matemática. Vamos começar aqui, ó. Aqui a gente tem uma regra que usa recorrência, né? Perceba que a gente tem o caso básico aqui, né? O Q de 1 é igual a 2. E aqui a gente tem o caso de que tem a recorrência, a fórmula de recorrência, né? Ou seja, o Q chama o próprio Q, né? No caso, o Q de n é igual a 2 vezes o Q de n menos 1. O que a gente vai começar a fazer? Vamos começar a fazer a expansão. Então, primeiro passo, eu vou expandir. Como que eu faço essa expansão, professor? Vamos lá. Vou começar aqui, ó, vou expandir essa parte que tem a recorrência. Então, vamos começar no n, assim, ó. O Q de n não é a mesma coisa que 2 vezes o Q de n menos 1? É o que está escrito ali, né? O que isso significa? Significa que o valor que tiver aqui vai ser 2 vezes o Q, esse valor reduzido 1. Então, se tiver o 5, vai virar 4. Se tiver o 4, vai virar 3. No caso aqui, o Q de n vai virar n menos 1. E se eu quiser fazer de novo, agora eu vou começar a expansão.
eu vou fazer de novo, de novo, de novo. Então, ou seja, eu vou pegar essa parte aqui que tem a recorrência e vou tentar aplicar várias vezes até eu tentar ver mais ou menos como vai ficar a fórmula fechada. Vamos fazer de novo, aqui ó. Então aqui ó, esse 2 vai ficar, eu vou colocar igual, ó, esse 2 vai ficar. Agora como ficaria o Qn menos 1? Ó? O Qn menos 1, pela fórmula de recorrência, ficaria Q, que multiplica o quê? O Q, n menos 1, menos 1. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Se eu trocar aqui o n por n menos 1, eu vou ter que trocar esse n por n menos 1. E vai ter esse outro n menos 1. Ou seja, o que vai ficar? Vai ficar 2 vezes o Q, n menos 1, menos 1, menos 2. Ou eu posso pensar também o seguinte, se aqui está n menos 1, o Q de n menos 1 vai ficar 2 vezes o Q. Quanto que é n menos 1 tira 1? É n menos 2. Então é o seguinte, ó. Esse 2 é esse 2 aqui. Cuidado que eu não mexi ainda no Qn menos 1. Esse 2 é o que eu copiei. Eu copiei o 2. Agora sim, quanto que é o Q de n menos 1? O Q de n menos 1 é 2 vezes o Q de n menos 2. E se eu continuar fazendo isso? Ó, esse 2 eu vou copiar, esse 2 eu vou copiar. Quanto que ficaria o Q de n menos 2? Ué, ficaria 2 vezes o Q de n menos 2 tira 1, n menos 3. E se eu quiser fazer isso de novo? O 2 eu copio, o 2 eu copio, o 2 eu copio, eu copiei esses 3, 2, né? Vezes, e o Q de n menos 3? O Q de n menos 3 fica 2 vezes o Q. N menos 3 tira 1, fica n menos 4. E aí eu vou poder fazer isso até quando? Até chegar no Q de 1. Até chegar lá em alguma coisa que tenha Q de 1, que é o caso básico. Que Q de 1 é 2. Agora vamos tentar ver o que a gente tem aqui, ó. Olha aqui, ó, isso daqui, 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? Vezes o Q de n menos 2? Beleza. Esse daqui, 2 vezes 2 vezes 2, é 2 ao cubo. Vezes Q de n menos 3. Isso. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 à quarta. Vezes o Q de n menos 4. Ok. Aqui, ó, aqui é 2, só 2, então é 2 elevado a 1, concorda? Que só 2 é 2 elevado a 1, vezes Q de n menos 1. Então, olha só que eu já estou começando a perceber. Eu estou percebendo que se aqui for n menos 1, aqui vai aparecer 2 elevado a 1. Se aqui for n menos 2, aqui vai ficar 2 elevado a 2. Aqui n menos 3 vai ficar 2 elevado a 3. Aqui n menos 4 vai ficar 2 elevado a 4. E quando for n menos 5, vai ficar 2 elevado a 5. E o n menos 6 vai ficar 2 elevado a 6. Ok, mas esse n eu vou tirando de 1 em 1, porque na fórmula o n vai tirando de 1 em 1, ó. Tirei 1, depois tirei mais 1, ou seja, tirei 2. Depois tirei mais 1, ou seja, tirei 3. Depois tirei mais 1, ou seja, tirei 4. Quanto que eu vou tirando do n? Eu vou tirando do n de 1 em 1 até chegar no 1. Quanto, ó, se eu tiver o n, ó, se eu tiver o n, quanto que eu preciso tirar desse n para chegar lá no 1, para chegar lá no Q de 1? Então, eu estou tirando de 1 em 1 até chegar no Q de 1, né? Quanto que eu tenho que tirar? Então, n menos quanto? Que eu não sei. Vou colocar um x aqui, ó. Eu não sei. N menos quanto que dá 1? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse n eu vou deixar desse lado. Esse 1 eu vou passar para cá menos. E aqui eu tenho menos x, vou passar para cá mais. Menos x passa para cá, fica x. Ou seja, esse x tem que ser o quê? N menos 1. Então, eu vou pegar o n e vou tirar de 1 em 1 quantas vezes? N menos 1 vezes. É só a gente fazer a conta, ó. Dá pra fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer, ó. Se eu pegar o n e tirar o n menos 1, quanto que isso vai dar? Vamos ver, n. Aqui eu faço a distributiva, né? Menos com n fica menos n, menos com menos 1 fica mais 1. N com menos n dá 0, ou seja, sobra 1. Beleza, então se eu pegar o n e tirar n menos 1, que é o que eu tinha encontrado aqui, eu chego no 1.
Então, o último passo que vai aparecer, se eu continuar essa igualdade, continua a igualdade, o último passo vai ser o Q do quê? De n menos o n menos 1. Esse daqui é a mesma coisa que o Q de 1, concorda? Porque aqui, se eu fazer n menos o n menos 1, a gente fez essa conta. Aqui vai dar 1 aqui dentro. E aqui fora vai aparecer quem? O 2 elevado a quem? Elevado a n menos 1. É só a gente prestar atenção. Ó. Se aqui é n menos 1, vai ficar 2 elevado a 1. Se é n menos 2, vai ficar 2 elevado a 2. Se é n menos 3, vai ficar 2 elevado a 3. Se é n menos 4, vai ficar 2 elevado a 4. Se é n menos 1, ou seja, o n está tirando quem? O n menos 1. Então, aqui vai aparecer o 2 elevado a n menos 1. Então, aqui vai ficar 2, no fundo vai ficar 2 elevado a n menos 1. Isso daqui a gente já sabe que é o Q de 1. Quem que é o Q de 1? O Q de 1 é 2. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1 vezes 2. Quanto que isso daqui dá? Ué, mesma base, qual que é o expoente aqui? É 1, né? Mesma base, potências, multiplicação de potência, mesma base, conserva a potência, somos expoentes, ou seja, vai pegar menos 1 mais 1. Só que acontece que menos 1 mais 1 é 0, ou seja, vai ficar 2 elevado a n. Cheguei numa fórmula, será que essa daqui está certo? Então, essa parte é a que eu estou conjecturando. Conjecturar. Será que o Q elevado a n é igual a 2 elevado a n? Ou seja, será que o Q, ao invés de usar essa fórmula de recorrência, eu posso usar essa fórmula fechada? Ou seja, essa fórmula fechada é igual a essa fórmula de recorrência? Porque eu sei que o Q é definido por essa fórmula de recorrência. Mas será que o Q também pode ser definido por essa fórmula fechada? Pergunta. Então, olha só, a gente fez a expansão, foi pensando na expansão até conjecturar uma fórmula. Será que isso daqui está certo? Agora a gente vai verificar. Você viu que não é um método simples. A gente teve que ficar pensando na fórmula até a gente tentar adivinhar uma fórmula. Tentei adivinhar. 2 elevado a n. Cheguei numa conjectura, ou seja, ó, o que eu estou achando, pelo que eu pensei da expansão da fórmula que eu fiz, eu estou pensando que o Q, que é definido por essa recorrência, eu também posso falar que a fórmula fechada dele é 2 elevado a n. O que eu faço? Eu vou para a terceira etapa, que é a verificação. Eu vou demonstrar. Demonstração usa recorrência. Então, ó, o Q é essa fórmula. Ó, o Q inicialmente foi dado. Ó, o Q é essa fórmula de recorrência. A minha pergunta é o seguinte. Será que o Q também pode ser definido por essa fórmula fechada? Essa é a minha pergunta que eu vou tentar demonstrar. E eu vou demonstrar por indução. Vamos fazer a conta de indução aqui, então? Eu vou começar no passo básico. Qual que é o passo básico? Qual que é o primeiro n? O primeiro n é 1. Então, vamos verificar para 1. Então, tá. Será que o Q de 1 é igual a 2 elevado a 1? Essa é a minha pergunta. Okay? Será que o Q de 1 é igual a 2 elevado a 1? Ou seja, eu troquei o n por 1. Quanto que é o 2 elevado a 1? Bom, 2 elevado a 1 é 2. Quem que é o Q de 1? Olha aqui, ó, o Q de 1, a definição de Q de 1. A definição de Q de 1 é o quê? É 2. Então, o Q de 1, pela definição original dele, é 2. E se eu pegar o 2 elevado a 1, dá 2. Ou seja, o Q, quando o n é 1, bate a definição dele original e bate também o 2 elevado a n. Ou seja, esses dois são iguais, ó. O Q, pela definição original de 1, dá 2. E a fórmula fechada 2 elevado a n, quando eu troco o n por 1, também dá 2. Ou seja, ficou igual, no caso, no passo básico, que é no n1. Então, verificada essa parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a hipótese de indução. Eu vou supor que isso daqui vale para algum k. Ou seja, o Q
de k é igual a 2 elevado a k. Isso eu vou supor que é verdade. Supor verdadeiro. Verdadeiro. Para quê? Para um k inteiros, né? No caso, k tem que ser maior ou igual a 1, né? K maior ou igual a 1. Ah, só uma coisa que eu prestei atenção aqui, né? Nesse caso, não é maior ou igual a 1, é maior ou igual a 2, né? Porque o Q de 1 é 2 e essa forma de recorrência é para maior ou igual a 2. Só desculpa pelo erro aqui. No slide que eu vou deixar aqui para você baixar, eu vou fazer essa correção. N maior ou igual a 2. Ok, mas vamos voltar aqui. Hipótese de indução. Estou supondo que essa igualdade vale para algum k. Qual que é o passo indutivo? É provar que vale para o k mais 1. Será que o q de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1? Isso é o que eu tenho que provar. Isso eu tenho que provar. Por enquanto, ponto de interrogação. Será que o q de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1? Então, eu vou demonstrar isso. Eu vou usar a minha hipótese de indução. E eu vou usar também como que o q é definido originalmente. Então, vamos começar desse lado. Vamos começar do lado q de k mais 1. Eu vou sair do q de k mais 1 e tentar chegar no outro lado, que é o 2 elevado a k mais 1. Quanto que é o q de k mais 1? Olha aqui, ó, como que é a definição do q. O q de k mais 1, troca aqui o n por k mais 1. Aqui vai ficar 2 vezes o q de k mais 1 menos 1. Ou seja, troca aqui o k mais 1, você vai encontrar exatamente o que eu vou escrever aqui, ó. Pensa naquela fórmula de recursiva. Troca o n por k mais 1. Q de k mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes o q de k mais 1, ou seja, eu troquei o n por k mais 1, menos 1, ok? Isso daqui eu usei a fórmula do q, que é o que a gente sabe, o que é isso daqui. O que eu estou tentando provar é que o q também é essa fórmula fechada. Só que aqui, mais 1 com menos 1 dá 0. Então, vai ficar o quê? 2 que multiplica q de k mais 0. Preciso colocar o mais 0? Não. 2 de qk. Só que olha só a minha hipótese de indução. Minha hipótese de indução fala que o qk é igual a 2 elevado a k. Então, vamos usar isso. Eu vou usar agora a hipótese de indução. 2 vezes, quem que é o qk? O qk pela hipótese de indução é 2 elevado a k. Olha que aqui não é expoente 1. Multiplicação de potência de mesma base. Não conserva a base, soma os expoentes. 1 mais k. Isso. Eu vou colocar só 1 mais k é a mesma coisa que k mais 1? Sim, é a mesma coisa que k mais 1. Ou seja, isso daqui que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. A gente tem que o primeiro lá, o q de k mais 1, é igual ao último, que é o 2 elevado a k mais 1, que olha só, é exatamente o que a gente queria provar no passo indutivo. Então, provei o passo básico, provei o passo indutivo utilizando a hipótese de indução, ou seja, está provado realmente o q de n é igual a 2 elevado a n. Então, vou até colocar aqui, ó, um CQD, como queríamos demonstrar. Então, esse foi provado. Esse método aqui, ó, porque usa recorrência, essa regra que usa recorrência, eu posso, em vez de utilizar ela, utilizar essa fórmula fechada aqui, que é exatamente a mesma coisa. Então, se eu for fazer o meu código, meu programa, e eu programar esse algoritmo recursivo, ou eu colocar essa fórmula fechada, o resultado final vai ser o mesmo para qualquer n que eu utilizar. Qualquer n inteiro, né, maior ou igual a 1, a partir do 1. Vamos ver mais um exemplo desse método de expandir, conjecturar e verificar? Esse daqui, ó. Se vocês estão lembrados, esse daqui é exatamente a fórmula que determina a quantidade de movimentos mínimos para resolver a torre de Hanoi. Na aula passada eu mostrei essa fórmula. Tem lá a aula 1 de torre de Hanoi que eu mostrei essa fórmula. A aula 2 eu demonstrei essa fórmula. O que eu vou fazer aqui mais ou menos como demonstrar a fórmula. Só que lá na aula 2 da torre de Hanoi eu já falei assim, a fórmula fechada é essa, vamos demonstrar. Aqui, não, eu vou tentar encontrar qual que é a fórmula fechada sem ninguém me falar. Por qual método? Esse método, expandir, conjecturar, verificar. Então, vou pegar essa fórmula recursiva, que nos dá a quantidade de movimentos mínimos para resolver a torre de Hanoi com n discos,
o n tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, tem que ser pelo menos um disco, e tem que ser inteiro, né? Não posso colocar meio disco. E aí, vamos fazer esse método, expansão, conjecturar, verificar. Vamos começar com a expansão. Então, primeira parte, vamos expandir. E eu vou expandir a parte recursiva e tentar ver se eu acho alguma fórmula para ela. Vamos lá. Vamos começar com n. O h de n, aqui é só copiar, né? 2 vezes o h de n menos 1 mais 1. Ou seja, o h da coisa que aparecer aqui é 2 vezes o h, pega essa coisa e tira 1, mais 1. Então, o que, que a gente tem? Ó, eu vou pegar o 2 aqui, ó. Dentro desse parênteses, eu vou colocar o h de n menos 1. E esse 2 e esse mais 1 vai continuar. Só o h de menos 1 que eu vou acrescentar. O h de menos 1, troca aqui o n por n menos 1. Vai ficar 2 vezes o h. Aqui não era n menos 1? Se eu pegar o n menos 1 e tirar 1, fica n menos 1. Tira 1, fica n menos 2 mais 1. E aí eu vou copiar esse outro mais 1. Então, olha só para ficar bem claro o que eu coloquei, ó. Isso daqui, 2 vezes h de n menos 2 mais 1, é exatamente o h de n menos 1. Esse 2 aqui só copiei, e esse mais 1 aqui eu só copiei. Vamos fazer aqui a distributiva? Vamos fazer a distributiva. Com 2, né? 2 vezes 2 fica o quê? 2 vezes 2, h de n menos 2, e aqui 2 vezes 1, mais 2, mais 1. Beleza. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar esse h de n menos 2. Então, esse 2 vezes 2 eu vou copiar. E agora eu vou pegar o h de n menos 2. Quanto que fica o h de n menos 2? Fica 2, que multiplica o h. Aí eu pego o n menos 2 e tiro 1. N menos 2 tira 1, fica n menos 3. E depois, por fora, eu somo 1. E aí, aqui eu vou somar 2 e vou somar 1. Ok? Vamos só colocar esse 3 aqui, mais, um pouquinho mais legível. Ficou feio. 3. O que eu fiz aqui, ó, isso daqui, ó, 2 que multiplica h de n menos 3 mais 1 é exatamente o h de n menos 2. Então, perceba que daqui para cá eu copiei esse 2, esse mais 2, esse mais 1 somando lá fora. Eu só troquei esse h de n menos 2 por 2 que multiplica h de n menos 3 mais 1. Que é a fórmula. Se você trocar o n por n menos 2, vai ficar o h de n menos 2 exatamente daqui. Vamos fazer a distributiva? Vamos. Então, agora, esse 2 vezes 2 vai multiplicar esse 2, h de n menos 3, e depois vai multiplicar esse mais 1. Então, vamos lá. 2 vezes 2, multiplica esse primeiro termo aqui, que é o 2 de h de n menos 3. Depois, esse 2 vezes 2, multiplico 1. 2 vezes 2 vezes 1 é 2 vezes 2. E é que eu somo mais 2 mais 1. Para quem não percebeu essa distributiva, né? Eu só vou colocar aqui então, ó. No caso aqui o 2 passou multiplicando esse e passou multiplicando esse. 1. Desculpa, 1. E esse 2 vezes 2 multiplicou esse, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes o h. E multiplicou lá 1, que ficou 2 vezes 2 vezes 1, que é 2 vezes 2. Agora, vamos tentar escrever de um jeito diferente. Olha aqui, ó. Esse 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 2? Tá. H de n menos 2 mais 2 mais 1. E aqui não é 2 elevado a 3, porque é 2 vezes 2 vezes 2? 2 elevado a 3. H de n menos 3 mais, e esse 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, mais 2. Esse 2 aqui é 2 elevado a 1. Aqui eu também posso falar que é 2 elevado a 1. Então, olha só o que está acontecendo. Vamos tentar ver o que está acontecendo?
Em todos vai ter um 1. Vai ter um 1. Depois vai aparecer o 2 elevado a 1. Depois vai aparecer o 2 ao quadrado. Depois, olha só, apareceu o 2 ao cubo. E aí eu vou fazer isso daqui até o quê? Vai aparecer 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta. E eu vou fazer isso quantas vezes? É só eu pegar aqui, ó. O n, se você pegar aqui e tirar 1, aqui vai aparecer o 2 elevado a 1. Ok? Quando aparecer o n menos 2, aqui apareceu o 2 elevado a 2. Quando eu peguei o n menos 3, aqui apareceu o 2 elevado a 3. Esse n tem que chegar lá no 1. Beleza, esse n tem que chegar lá no 1. A gente já viu que se a gente pegar o n e tirar o n menos 1, a gente chega no 1. Ou seja, aqui vai ficar até o 2 elevado a n menos 1, provavelmente. Porque vai até o h de n menos 1. Ou seja, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Ok? Só para deixar claro. Ó. Esse daqui, o 2 elevado a 1, apareceu quando era o h, n menos 1. Esse 2 elevado a 2 apareceu quando era o h de n menos 2. Esse 2 elevado a 3 apareceu quando era h de n menos 3. O último provavelmente vai ser no n menos 1, ou seja, vai ser o 2 elevado a n menos 1. E esse 2 elevado a n menos 1 vai multiplicar o h de 1, que é 1, ou seja, não vai mudar nada, vai ficar o 2 elevado a 1, a n menos 1. Então, provavelmente a fórmula vai ser essa. Só que essa fórmula ainda não é legal, porque eu estou somando um monte de coisa. Como que eu posso pensar para transformar isso numa fórmula fechada bonitinha? Aí é o seguinte, se você perceber, vamos tentar perceber aqui o seguinte. Aqui não começa com 1? Tá. E depois se eu pegar 1 e multiplicar por 2, não dá o 2 elevado a 1? Dá. E depois se eu pegar esse e multiplicar por 2, não dá o 2 elevado a 2? Dá. E se eu pegar esse e multiplicar por 2, não vai dar 2 elevado a 3? Dá. Então eu não estou multiplicando de 2 em 2? Então isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma soma de PG. Porque se eu começar no primeiro termo, ó, qual que é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo é 1. Qual que é a razão dessa PG? É 2. Então, se eu pegar uma PG, primeiro termo é 1 e a razão é 2, esse vai ser o primeiro termo. O segundo termo, multiplico por 2, vai dar esse. Multiplico por 2, vou ter o terceiro termo, que é exatamente esse. Multiplico por 2, vou ter o quarto termo, que é exatamente esse. E eu vou multiplicando por 2 até chegar a esse daqui. Perceba que esse daqui é o enésimo termo, não é o termo n-1, é o enésimo, porque o primeiro é esse daqui. O segundo termo é o 2 elevado a 1. O terceiro termo é o 2 elevado a 2. O quarto termo é o 2 elevado a 3. Então, esse daqui é o enésimo termo. Como que é a fórmula de PG? A fórmula de PG é o seguinte, a fórmula da soma de PG, né? A fórmula da soma de PG é o seguinte, S de n, ou seja, a soma dos n em primeiros termos, eu quero somar os n em primeiros termos, vai ser o primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1, que divide a razão menos 1. Então, vamos tentar fazer essa conta aqui, porque a gente está aqui, ó, se você perceber, você já percebeu que tem uma soma de PG, porque esse é o primeiro termo da PG, o segundo, o terceiro, o quarto, até o enésimo. Então, eu estou somando elementos de uma PG. A forma da soma de elementos de PG é essa daqui. Quem que é o primeiro termo? É 1. Então, eu troquei o A1 por 1. Quem que é a razão? É 2. Vai ficar 2 elevado a n menos 1. E aqui embaixo, quem que é a razão? É 2. Aqui, se você pegar 1 e multiplicar por isso daqui, não muda nada. Então, em cima vai ficar 2 elevado a n menos 1. Que multiplica por 1 não muda nada. E embaixo, 2 menos 1 é 1. Mas se eu dividir por 1, não muda nada. 2 elevado a n menos 1. Cheguei numa fórmula. Será que essa fórmula é correta? Agora a gente vai fazer a nossa conjectura. Então, vamos fazer, conjecturar o quê? Nossa conjectura. Vamos conjecturar que o H, eu sei que o H, que é a quantidade de movimentos mínimos para resolver,
a torre de Hanoi com n discos é dado por essa fórmula recursiva. Eu vou conjecturar que, ao invés de usar essa fórmula recursiva, eu posso usar a fórmula fechada 2 elevado a n menos 1. Só errei numa coisa aqui, ó, cuidado. Cuidado que esse menos 1 não está aqui, ó, não está junto do expoente, né? Está embaixo. Porque ele saiu dessa fórmula aqui, né? Que é o q elevado a n menos 1. O menos 1 está fora da potência. Então, o menos 1 é embaixo. Só escrevi errado aqui, mas corrigi. Então, você viu. De novo, não é simples. Eu tive que ir fazendo a expansão, ficar pensando, bolando estratégias, até eu chegar, opa, vai ficar mais ou menos dessa cara. Mas isso daqui parece que são termos de uma PG sendo somados. Uma PG com o primeiro termo 1, razão 2, como que é a fórmula da soma de PG? Essa daqui. Então, essa soma aqui, ó, no fundo, essa soma aqui vai ser dessa cara aqui. Por quê? Porque a fórmula da soma de PG é essa. Eu peguei o primeiro termo que é 1, a razão que eu sabia que é 2, ou seja, isso daqui é a soma dos n primeiros termos, que é exatamente isso. Então, isso e essa fórmula vai nos resultar em 2 elevado a n menos 1. Beleza, conjecturei que o h, em vez dessa fórmula recursiva, vai ser essa fórmula fechada. Tenho certeza disso? Não. Como que eu posso ter certeza? Fazendo a verificação, a demonstração. E eu vou demonstrar agora de novo por indução. De novo, isso daqui eu sei que é verdade. Essa fórmula recursiva nos dá a quantidade de movimentos mínimos para resolver a torre de Hanoi. O que eu supus? Eu conjecturei que, ao invés de escrever isso daqui, que é complicado, eu posso escrever desse jeito, ó, o h de n, 2 elevado a n menos 1, ou seja, quantos discos você tem? 10. Em vez de fazer isso daqui, que eu tenho que fazer, achar para o 9, para o 8, para o 7, para o 6, para o 5, igual a gente fez na aula passada, quantos discos você tem? 10. Pega lá, quanto que é 2 elevado a 10? 1024, menos 1, 1023. Então, são 1023 movimentos mínimos necessários para resolver a torre de Hanoi com 10 discos. Olha, ficou bem mais fácil desse jeito. Tenta calcular o h de 10 por essa fórmula recursiva. Você vai ter que pegar o h de 10 igual 2 vezes h de 9 mais 1. Aí depois você vai ter que calcular o h de 9, que é 2 vezes h de 8 mais 1. Você vai ter que fazer isso até chegar no h de 1, que é 1, e depois você vai alimentando o h de 2, h de 3, até chegar no de 10. h de 10. Olha só a dificuldade. Enquanto essa fórmula fechada eu fiz rapidinho. 2 elevado a 10, 1024 menos 1, 1023. Se você quiser testar, testa aqui o h de 10 por isso aqui. Você vai chegar no 1023 exatamente. Beleza, vamos agora. Isso é uma conjectura por enquanto. Eu não tenho certeza que essa fórmula vai me dar a quantidade de movimentos que essa daqui dá. Ou seja, a resposta dessa vai ser igual a essa sempre. Eu vou demonstrar. Então, vamos demonstrar por indução. Primeiro caso, que é 1. Para o N1, será que é verdade? Será que o H de 1... Ó, troca nessa fórmula o N por 1. Será que o H de 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1? Vamos ver. Quanto que é o H de 1? H de 1 pela definição, ok? Pela definição, o H de 1 é 1, que é o caso básico. E aqui, vamos ver esse lado para ver se dá 1 também. Quanto que é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Com esse menos 1, vai ficar 2 menos 1. Opa! O lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Então, verificado. Realmente, para o primeiro elemento, para o N1, que é o passo básico, está verificado. Essa H definido dessa forma é igual a H definido dessa forma. Só que eu só provei para o N1. E para os outros, o que eu faço? Vamos fazer o passo indutivo. Primeiro a gente faz a hipótese de indução, ou seja, supõe que é verdadeiro para K. Ou seja, o H de K é igual a 2 elevado a K menos 1. Eu estou supondo que isso é verdade. Supor verdadeiro. Supor verdadeiro. Para algum K inteiro. E no caso é maior ou igual a 1, né? Um K maior ou igual a 1. Isso eu estou supondo verdade, que é a hipótese de indução, e eu vou provar para K mais 1. Então, o que eu quero provar? É trocar o N por K mais 1. Ou seja, será que o H de K mais 1
é igual a 2 elevado, troca o n por k mais 1, 2 elevado a k mais 1 menos 1, será que isso é verdade? É isso que eu quero provar. Então, vamos fazer a nossa demonstração. Eu vou começar com h de k menos 1, que é o lado esquerdo, e vou tentar chegar no lado direito, que isso daqui é igual a 2 elevado a k menos 1. Vamos lá. H de k mais 1, o que eu vou fazer? Olha só, da onde que vem o h? Isso daqui. Então, troque esse n por k mais 1. Então, h de k mais 1 vai ficar 2 vezes h, troque esse n por k mais 1. K mais 1 menos 1 mais 1. Ok. Então, vou usar o que eu sei. A fórmula do h de n, mas trocando o n por h mais 1, né? Por k mais 1, desculpa. Então, h de k mais 1 vai ser 2 vezes o h de... Troca o n por k mais 1. K mais 1. Aí tem aquele menos 1. Fecha parênteses, vai ter esse mais 1. Só que mais 1 com menos 1 é 0. Então, vai ficar 2 vezes h de k mais 0, ou seja, só k mais 1. Só que pela nossa hipótese de indução, olha que hipótese de indução, o h de k é igual a 2 elevado a k menos 1. Então, vamos trocar esse h de k por 2 elevado a k menos 1? Vamos. Então, vai ficar 2. No lugar de h de k, eu vou colocar 2 elevado a k menos 1. E aí tem esse mais 1 que eu vou copiar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva com esse 2. Aqui e aqui. Vamos ver quanto que vai ficar. 2. Então, vamos lá. 2 multiplico 2 elevado a k. 2 multiplico menos 1 vai ficar menos 2 mais 1. Aqui, ó, o expoente é 1, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes 1 mais k. E aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1. Aqui eu posso só mudar a ordem, né? Porque 1 mais k é a mesma coisa que k mais 1. Então, ou seja, fica 2 elevado a k mais 1 menos 1. Olha só, eu não queria mostrar que o h de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1? O h de k mais 1 não é igual a isso, que 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 é igual a 2 elevado a k mais 1. Então, de fato, a primeira coisa lá que estava tudo igual, o h de k mais 1, de fato é igual a 2 elevado a k mais 1 menos 1. CQD, como queríamos demonstrar. Ok? Então, é isso. O método da expansão, conjectura e verificação. Você viu que não é um método tão simples assim, dá um certo trabalho para você conseguir resolver. O que a gente vai fazer agora, daqui em diante, nessa aula? Eu vou mostrar alguns nomes, algumas nomenclaturas de alguns tipos especiais de relação de recorrência. Então, a relação de recorrência linear, como que é a cara? Então, eu vou mostrar isso, alguns nomes. E aí, depois, eu vou mostrar alguns casos especiais. Tipo, sempre que a minha regra de recursividade for dessa cara, a fórmula fechada vai ser dessa cara. Então, eu vou dar algumas regras, alguns métodos para você encontrar fórmula fechada, mas de uns casos bem específicos de fórmulas de recorrência. Mas antes a gente precisa saber quais são os tipos, ou seja, quais são os nomes das fórmulas de recorrência. Então, vamos ver agora esses nomes. Então, vamos lá. Nomenclaturas de tipos de relações recursivas. Vamos começar com a primeira. Ó. SN é uma relação recursiva. A gente diz que ela é linear se os valores anteriores de S, que aparecem na fórmula, estão na primeira potência. Quais são os valores anteriores que aparecem em S? Não tem lá, tipo, a fórmula T de N chama o T de N menos 1, ou de Fibonacci, o F de N não chama o F de N menos 1 e chama o F de N menos 2. Então, quando você vai chamar os elementos anteriores da minha sequência, ou seja, chamar o próprio S, eu posso chamar, por exemplo, eu vou chamar o F de N menos 1 ao quadrado, por exemplo, eu posso fazer isso. Só que, se tiver só linear, então olha aqui, eu tenho um caso de fórmula de recorrência. Okay? Essa é uma fórmula de recorrência. Aqui a gente tem que o S de N está chamando o S várias vezes. E perceba que toda vez que ele chama o S, isso daqui está na primeira potência, ou seja, está linear. Não está tipo, o S
ao quadrado ou S ao cubo. Não tá. Tá tudo na primeira potência. Então, nesse caso, isso é uma relação de recursividade linear. Só para ficar claro aqui, o que significa cada coisa. Então, aqui é a fórmula S de n, chamando quem? Como que é a fórmula de S? Vai ser uma função que depende de n, multiplicando o S de n menos 1, ou seja, chamando o S de menos 1 e multiplicando ele por uma função que depende de n. Depois é pegar e chamar o S de n menos 2 e multiplicar por uma função que também depende de n. E vai fazendo isso até um certo k, né? Vai chamar os k anteriores. No caso de Fibonacci, chama até aqui, né? Até o 2. No caso, os outros casos que a gente viu, só chama o primeiro, né? No caso, por exemplo, da Torre de Hanoi, só chama o anterior. E Fibonacci chama os dois anteriores. Mas eu posso chamar os k's anteriores. Então, eu vou chamar até o n menos k, ou seja, até o k anterior, e multiplicar também por uma outra função que depende de n. E depois eu vou somar com uma função que depende de n, que não está multiplicando nenhum outro elemento antigo na nossa sequência que foi chamado. Então, em roxo que eu coloquei aqui, são as vezes que eu chamo os elementos anteriores, que é onde está a recursividade, né? A gente chamando o próprio S. E percebe que cada um desses S está multiplicando uma função que depende só do n, né? Não dos anteriores, não do Sn-1. Funções que dependem do n. Então tá, essa é uma fórmula geral de uma relação recursiva linear, ou seja, a única coisa que a gente tem é que todas as vezes que chamo S, está tudo em primeiro potência, ou seja, tudo linear. Tá, isso é linear. Aí a gente tem outra coisa aqui, ó. Uma relação é linear, a gente já sabe o que é linear, com coeficientes constantes se todos os FIs são constantes, ou seja, esse FI não depende do n, na verdade é um número, é uma constante. Esse F2 é uma constante, esse FK é uma constante. Cuidado que os FIs, no caso, são os que estão multiplicando as chamadas do S anteriores, né? Esse G não entra na brincadeira. Esse G não tem problema não ser número, tipo ser n, n ao quadrado, n ao cubo. Não tem problema não ser constante. Mas se eu falar que o Sn é linear, tem essa cara, com os coeficientes constantes, se todos os Fs forem números, forem constantes, vai ficar essa cara aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu só peguei esses f de 1 e transformei em constantes. F de 2 transformei em constante, até o f de k constante. Perceba que o g de n continua g de n. Então, ou seja, continua linear? Continua, porque as chamadas anteriores do S está tudo elevado a 1, está em primeiro grau. Só que agora os coeficientes são constantes, porque essas chamadas estão sendo multiplicadas por números, por constantes. Aqui podia estar multiplicando por um n ao quadrado, por um n ao cubo, não tem problema. Cuidado que se aqui aparecer n ao quadrado, continua linear. O linear não é daqui, é da chamada de S. Então, se eu tiver uma coisa assim, ó, minha relação S de n vai ser n ao cubo vezes o S de n menos 1. Isso daqui é linear, porque o S de n menos 1 é linear. Não importa que ele está multiplicando por n ao cubo. Okay? Eu ainda chamo de linear porque é os valores anteriores de S que vai aparecer na primeira potência. E se aqui, em vez de tiver alguma coisa que tenha n, tem um número, tipo 5, 7, né? 7 vezes S de menos 1, ou seja, aí já é uma constante. Aí já é linear, porque o S é linear, com um coeficiente constante, porque agora ele está multiplicando por uma constante. Ok? Vamos apagar aqui. E vamos continuar. Então, aqui é linear, porque os S's que são chamados estão elevados a 1. Não parece nada, porque elevado a 1 não preciso colocar. Como esses S's estão sendo multiplicados por números, por constantes, tem os coeficientes constantes. Ainda a gente tem esse g de n que não precisa ser constante, pode depender de n, pode ser n ao quadrado, n ao cubo, não tem problema. Aí a gente tem o seguinte, Sn linear tem essa primeira cara. Com coeficientes constantes, ou seja, os S vai multiplicar números constantes. É de primeira ordem, agora eu vou acrescentar uma outra definição. É de primeira ordem se ele depende apenas do n-1, ou seja, apenas do anterior. Então, não vai ter o n-2, o n-3, o n-k. Eu não vou chamar os k anteriores, eu vou chamar só um. Então, se eu chamar só o anterior, ele vai ser de primeira ordem. Então, olha só, primeira ordem desse caso aqui, ó, porque ó,
O S, eu chamei só um S, que é do anterior, do n-1. Ele é linear? Sim, porque essa chamada de S está elevada a 1, né? Não aparece porque se está elevada a 1 não preciso colocar o expoente 1. Tem coeficiente constante? Sim, porque esse S que eu chamei está sendo multiplicado por um número, então tem coeficiente constante. Então é linear, porque o S está elevado a 1. Tem coeficiente constante, porque os S estão multiplicando por uma constante, e é de primeira ordem, por quê? Porque só aparece o anterior. Aí de segunda ordem, por exemplo, Fibonacci é de segunda ordem, porque aparece os dois anteriores, né? Depende do n-1 e do n-2. Perceba que a gente ainda pode ter esse g de n, que pode ser n quadrado, somando. Cuidado que esse g de n é somar fora desses s. Esses s estão multiplicando por coisas aqui, né? Esse g de n ainda não está fazendo parte das nossas restrições nas definições, né? É uma coisa que está somando fora desses s que são definidos. Agora sim a gente vai colocar ó, Sn linear com os coeficientes constantes de primeira ordem tem essa cara. É homogênea se o quê? Se esse g de n é zero, ou seja, tem essa cara aqui, ó. Se a gente é linear, sim, porque a chamada de S é elevada a 1. Tem coeficientes constantes? Sim, porque ele está multiplicando por uma constante. Aqui eu estou chamando C de constante. É de primeira ordem? Sim, porque depende só do n-1. E é homogênea? Sim, porque não tem o g de n, ou seja, o g de n é zero. Se for zero, eu nem preciso colocar ele, porque pegar uma coisa mais zero não muda nada. Ah, eu poderia também aqui falar linear homogênea, era só tirar esse g de n? Sim. Linear com coeficiente constante homogênea, era só tirar esse g de n? Sim. Então, no caso aqui, a gente fez as definições. Linear, a gente olha para os S que são chamados anteriores, se eles estão elevados a 1. Se não aparece nada é porque está elevado a 1, é linear. Coeficiente constante é se os S que estão sendo chamados dos termos anteriores estão multiplicando por números, por constantes. Primeira ordem é se só depende do n-1. Homogênea é se esse g de n que soma depois que eu chamar todos os S anteriores, esse g de n é zero. Tá, fiz as nomenclaturas, como que dá o nome a cada tipo de relação recursiva. Vamos agora pegar um tipo específico, que é o seguinte, eu vou falar uma fórmula para a solução fechada de todas as relações recursivas que são lineares, que são de primeira ordem e que têm coeficientes constantes. Olha aqui, ó, dada essa relação recursiva, essa relação aqui, ó, é linear? Sim, porque o t está elevado a 1. Não está mostrando nada porque quer dizer que é elevado a 1. É de primeira ordem? Sim, porque só chamou um t, que é o n-1, que é o anterior. Tem coeficientes constantes? Sim, porque o t está multiplicando por um número. Cuidado que eu não falei que é homogêneo, ou seja, eu não falei que o g de n é zero. Mas beleza, isso daqui é a cara de uma relação linear de primeira ordem com coeficientes constantes. Todas as relações lineares de primeira ordem com coeficientes constantes, ou seja, que tem essa cara aqui, a fórmula fechada vai ser sempre dessa cara aqui. Ok? Sempre vai ser o c, a constante que está aqui, elevada a n-1, vezes o t de 1. O t de 1, no caso, vai ser o caso básico, mais uma somatória de 1 até 2. Do c é a constante que multiplica o t, elevada a n-i vezes g de i. E esse i está variando aqui nessa somatória de 2 até n. Vamos ver um caso. Então tá, eu vou colocar, ó, eu coloquei a fórmula aqui no canto, como que é a cara da relação recursiva e como fica a fórmula fechada das relações recursivas que tem essa cara. Vamos pegar uma relação recursiva. Caso básico, t de 1 é 2. Caso de recorrência, t de n igual a 2 vezes t de n-1. Vamos tentar descobrir a fórmula fechada? Antes de descobrir a fórmula fechada, o que a gente tem? Né? Ó, o que a gente tem? Olha aqui, essa cara e essa cara aqui. Ó. No caso, o c. Nesse caso, quem que é o c? É o 2. Né? Perceba, isso daqui é linear de primeira ordem com coeficiente constante? É linear? Sim, porque o t está elevado a 1. É de primeira ordem? Sim, porque só depende do n-1. Está chamando só 1, que é o n-1. É coeficiente constante? Sim, porque o t está multiplicando por um número. Tá, vamos ver agora os nomes. No caso aqui, quem que é esse c? O c é o 2. Então, para a gente, o c é o 2, porque o c é o número que multiplica essa chamada do termo anterior. Mais outra coisa. E o g de n?
Quem que é o g de n? No meu caso, o g de n é zero, ok? Porque aqui ó, não tem um g de n, tem um zero somando. Então, no caso, como não tem o g de n é zero. Ah, no caso é homogênea, então não é nessa fórmula? Sim. Isso daqui é linear de primeira ordem, coeficiente constante? É, então a fórmula é essa. Além de ser homogênea, não tem problema. Essas três coisas, linear de primeira ordem, coeficiente constante? É. Então a fórmula fechada vai ser dessa cara. Então vamos escrever a fórmula fechada? A fórmula fechada eu vou copiar ali, ó, T de n igual o C. Quem que é o C no meu caso é o 2 elevado a n menos 1. No caso, ó, eu só vou trocar o C, o G de n e o T de 1. Então, esse e esse que eu vou trocar lá. Tá, o C é 2 elevado a n menos 1, vezes o T de 1. Quem que é o T de 1? O T de 1 aqui ó, é 2, vezes 2, mais a somatória de 2 até n do C. Quem que é o C? O C é 2, 2 elevado a n menos i, vezes o G de i. Quem que é o G? O G não é zero? Então, aqui vai ficar G de i, e isso daqui vai ser zero, porque o G é zero. Isso daqui vai ser zero. Mas quando eu pego o zero e multiplico por alguma coisa, então tudo isso daqui, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o que essa somatória está fazendo? Essa somatória está somando zero mais zero mais zero mais zero mais zero. Por quê? Sempre o G vai ser zero. Quando multiplico por isso vai ser zero, então isso daqui vai somando zero com zero com zero com zero. Então essa somatória vai ser tudo zero. Tem casos que essa somatória não é zero? Tem. Por exemplo, se eu usar no exemplo, no segundo exemplo dessa aula, que a gente fez a soma de PG, lembra? Se eu usar naquele exemplo, aí essa somatória não vai ser zero. Essa somatória vai ter que ser resolvida como? A gente vai ver que vira também uma somatória de PG e a gente resolve do jeito bem parecido com o que eu resolvi na soma de PG. Mas tudo bem, nesse caso aqui o G é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então vai ficar somando zero, 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 então essa somatória vai ser tudo zero. Então vamos esquecer ela que vai ser tudo zero. E aqui vai ficar o quê? Vai sobrar isso. Aqui não, ó, isso aqui sobrou tudo zero, nem preciso colocar mais zero, né? Aqui o expoente é 1. Estou multiplicando potências de mesma base, vou conservar a base e somar os expoentes, n menos 1 mais 1. Vou colocar aqui mais zero só para lembrar que aqui deu tudo zero, né, nessas somatórias. Então, como que vai ficar a nossa fórmula? Aqui, menos 1 com mais 1 dá zero, ou seja, vai ficar 2 elevado a n mais zero. Ficou 2 elevado a n. Perceba que essa relação recursiva é exatamente a relação que a gente usou lá no primeiro exemplo. E usando a fórmula, deu e bateu. Realmente deu 2 elevado a n. Se a gente usar essa fórmula lá no caso do segundo exemplo, também vai bater? No caso da torre de Hanoi? Também vai bater. Ah, então nesse caso não precisava usar o método da expansão, conjectura e verificação? Se eu já soubesse essa fórmula de antemão, qualquer caso que é linear, primeira ordem, coeficientes constantes, que são os dois casos que a gente usou, eram lineares, eram de primeira ordem, eram os coeficientes constantes. Os dois casos daria para usar essa fórmula fechada. Tem, que é o caso de se a relação for linear, homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes. Perceba que agora a gente vai trabalhar com segunda ordem, mas ela tem que ter homogênea, né? Não tem nada somando depois. Então, nesse caso aqui, ó, esse T é o T do anterior mais o B vezes o T do anterior. Esse A e B eu estou considerando constantes, números. Perceba que eu estou chamando o anterior e o segundo anterior, ou seja, é de segunda ordem. Tá, então vamos começar. Esse T é linear? Sim, porque os T's que são somados estão elevados a 1. É homogênea? Sim, porque não está somando mais nada fora aqui. É de segunda ordem? Sim, porque está chamando os dois anteriores. Tem coeficientes constantes? Sim, porque cada t está multiplicando números, está multiplicando constantes. Ok, então se eu tiver uma fórmula, uma relação recursiva com essa cara, que satisfaz essas quatro propriedades aqui, a fórmula fechada vai ser dessa cara aqui, ó. O P, que multiplica o R1 elevado a n menos 1, mais o Q, que multiplica o R2 elevado a n menos 1 também. Professor,
quem que é esse P, quem que é esse Q, quem que é esse R1, quem que é esse R2. Bom, a fórmula fechada tem essa cara. Como que eu calculo o R1, R2? O R1, R2 eu vou ver as raízes dessa equaçãozinha aqui, ó, dessa função quadrática. X ao quadrado menos AX menos B. Perceba que esse A é exatamente o que multiplica o T de n-1. Esse B é exatamente o que multiplica o T de n-2. Então, eu vou pegar essa função aqui, calcular as raízes, pode ser por Bhaskara, e eu vou achar as raízes. R1 e R2 são os que vão vir aqui. Falta o P e o Q. Como que eu acho o P e o Q? Bom, o P e o Q vão ser soluções desse sisteminha aqui. P mais Q tem que ser o T de 1. E o R1 vezes o P mais o R2 vezes o Q tem que ser o T de 2. Bom, o R1 e o R2 eu já encontrei e vou colocar aqui os valores. Vai faltar encontrar quem que é o P e o Q, ou seja, é um sistema linear. O T de 1 e o T de 2 são os casos básicos. Percebe que como eu chamei os dois anteriores, eu tenho que ter dois casos básicos, que é o T de 1 e o T de 2. Então eu vou montar esse sistema e eu acho o P e o Q. Mas primeiro eu tenho que ter achado o R1 e R2 dessa forma aqui. Tá, então você viu que vai dar um pouquinho mais de trabalho que o anterior, mas ainda dá. Então vamos pegar um caso que entra nessas quatro propriedades aqui e vamos tentar calcular a fórmula fechada dela, ok? Ok, pessoal, então coloquei aqui os lembretes para a gente resolver o nosso exemplo. Então, se tiver uma relação recursiva com essa cara, ou seja, que satisfaz essas propriedades, a fórmula fechada vai ter essa cara. Lembrando que o R1 e R2 a gente calcula as raízes dessa funçãozinha do segundo grau. Coloca aqui o R1 e R2 nesse sisteminha. O T1 e o T2 são os casos básicos. Vai achar o P e o Q. Consequentemente, a gente encontra qual que é a fórmula fechada. Então, aqui ó, a nossa relação recursiva que a gente vai usar como exemplo. E vamos tentar calcular a fórmula fechada dessa relação recursiva. Aqui tem os casos básicos, né? T de 1 é 3, T de 2 é 1. Precisa de dois casos básicos porque é de segunda ordem, chama os dois anteriores. E perceba que essa relação recursiva tem essas propriedades, né? Linear, homogêneo, segunda ordem, coeficientes constantes. Ou seja, tem exatamente essa cara aqui. Só para a gente ver quem que é o A. O A é o que acompanha o T de n-1, que é o 2. E o nosso B, que acompanha o T de n-2, é o 3. Então, vamos colocar aqui, ó. O A é 2 e o B é 3, né? O A no nosso exemplo é 2 e no nosso exemplo B é 3. Por que isso? Porque agora a gente vai calcular as raízes dessa equaçãozinha, dessa função do segundo grau, que é o quê? X ao quadrado menos o A. Quem que é o A? O A é 2, 2x, menos o B é quem? É 3. Então, vamos lá, vamos calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é o quê? É b, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, menos com mais dá menos, com esse menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. 4 mais 12 dá 16. Esse é nosso delta. Aqui, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual menos, o b é menos 2, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 16, sobre 2 vezes a, o a é 1. Menos com menos é mais 2, raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Vamos lá achar então as duas raízes, né? O R1 e o R2. No R1 eu vou usar menos. 2 menos 4 é menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E no R2 eu vou usar mais. 2 mais 4 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Beleza, achei o R1, achei o R2. Agora vamos achar o P e o Q por esse sistema linear. Então, vamos marcar aqui, ó, o R1 eu já sei que é menos 1. O R2 eu já sei que é 3. Nosso sistema linear, então, vai ter essa carinha aqui, ó. P mais Q igual ao T de 1, que é 3. Aí vai ficar R1 vezes P. Quem que é o R1? É menos 1. R1, que é menos 1, vezes P, mais o R2, que é 3, vezes o Q, igual ao T de 2. O T de 2 é 1. Aqui eu só vou reescrever
Só isso daqui, ó, menos 1 vezes P não é menos P? Só isso, o resto eu vou copiar. P mais Q é 3. Menos 1 vezes P dá menos P. Mais 3Q igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações, porque P juntar com menos P dá 0. Então, P junta com menos P dá 0. Q junta com 3Q vai dar o quê? Dá 4Q, né? Porque aqui tem um 1 escondido, né? 1Q mais 3Q dá 4Q. E aqui 3 mais 1 dá 4. Passa esse 4 dividindo, eu acho o valor do Q, que é 1. O valor do Q é 1. Como eu acho agora o P, ó, eu não tenho pela primeira equação que P mais Q tem que ser igual a 3? Sim. Se o Q é 1, eu passo esse 1 para lá, menos 3 menos 1, 2. O P é 2. Então, olha só, o P é 2, o Q é 1. E aí a gente tem o R1 e o R2. Vamos marcar aqui, ó. A gente achou que o P é 2, que o Q é 1, isso a gente já calculou. Que o R1 é menos 1 e o R2 é 3. Isso foi o que a gente calculou. Isso daqui a gente calculou raízes desse função do segundo grau. E esse 2 e 1, a gente resolveu esse sisteminha linear. Agora sim, como que é a fórmula fechada? Agora vamos ver a fórmula fechada finalmente. Como que é a fórmula fechada? Agora a gente pode falar qual que é a fórmula fechada. Então, a fórmula fechada do T vai ser o quê? Vai ser o P, quem que é o P? 2, vezes o R1, quem que é o R1? É o menos 1, elevado a n menos 1, mais o Q, quem que é o Q? É 1, vezes o R, opa, aqui é R2, né? Vezes o R2, que é 3, elevado a n menos 1. Pronto, achei a fórmula fechada. 2 que multiplica menos 1 elevado a n menos 1, mais 1 que multiplica, e se vocês quiserem tirar, não tem problema, né? Que multiplica 3 elevado a n menos 1. Encontramos a fórmula fechada. Então, sempre que eu tiver uma relação recursiva dessa carinha aqui, eu posso fazer esse procedimento. Professor, é o seguinte, e se o caso do delta, nesse caso aqui, se o delta for 0? Se o delta for 0, eu vou ter só uma raiz. Não vou ter o R1 e o R2, só vou ter uma raiz. Nesse caso, se tiver só uma raiz, aí a gente vai ter isso daqui, ó. Então, perceba, ó, é uma raiz só, ou seja, o R1 é igual a R2, que é o R. Né? No caso, a gente só tem uma raiz, que é o R. Se eu tiver só uma raiz, a relação recursiva tem... Ó, se a relação recursiva for dessa cara, e quando a gente for calcular a raiz dessa função do segundo grau tiver só uma raiz, então a fórmula fechada vai ter essa cara aqui. Vai ser o P que multiplica essa raiz elevada a n menos 1, mais o Q que multiplica n menos 1, que multiplica essa raiz elevada a menos 1. Perceba que aqui é a mesma raiz. Né? E aí o sistema também muda. O sistema vai ficar P igual a T de 1, R vezes P mais R vezes Q igual a T de 2. Então perceba que o sistema muda um pouco e a fórmula fechada também muda um pouco. Então, se eu for calcular a raiz dessa... Eu tiver essa relação recursiva nessa cara. Quando eu for calcular a raiz, se tiver só uma, em vez de eu usar o que eu acabei de fazer, eu uso essa fórmula fechada e esse sistema linear. Agora, se tiver duas raízes, aí a gente faz da forma que eu acabei de fazer para vocês. Pessoal, a aula já ficou bem grande, né, essa aula, mas essa é a última coisa da aula, eu prometo. Última fórmula, né? Ou seja, o último método para a gente encontrar uma fórmula fechada. E esse chama dividir para conquistar. Como que é esse método dividir para conquistar? Ele funciona para relações recursivas que tem uma cara bem específica, que é essa cara aqui, ó. Se eu tiver uma relação recursiva que tiver essa cara, uma constante, vezes o t de n sobre 2, mais um g de n, né? No caso aqui não é homogêneo, é g de n. Perceba que ó, eu não estou pegando o anterior
Eu estou pegando metade do anterior. Só que para eu pegar metade do anterior, isso daqui tem que ter uma cara específica. Olha só, o n tem que ser maior ou igual a 2. Minha cara específica do n vai ser isso daqui, ó. O n vai ser 2 elevado a t. E aí sim o t é um número natural. Então perceba que nesse daqui, nos outros, a gente tinha que nossa fórmula de recursividade era para n1, n2, n3, n4, n5, são os números naturais. No caso, eu não posso colocar qualquer n aqui no t. O n tem que ter essa cara aqui, 2 elevado a t. Ou seja, serve para o 1, depois serve para o 2 elevado a 1, que é o 2. Depois serve para o 2 elevado a 2, que é o 4. Depois serve para o 2 elevado a 3, é 8. Então, no lugar do n, eu só posso colocar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, eu não posso colocar qualquer coisa no lugar do n. Então, perceba que esse dividir para conquistar já não é bem restrito. Não é para qualquer relação recursiva. É uma relação recursiva que eu só posso colocar potências de 2 no lugar do n. E se além disso a relação recursiva tiver essa cara, uma constante vezes o t de n dividido por 2 mais um g de n. Tá, se eu tiver esse caso de relação recursiva, a fórmula fechada vai ficar isso daqui, ó, ela é bem grande, né? A fórmula fechada vai ser o quê? O t de n vai ser a constante c elevado ao log de n vezes o t de 1. O t de 1 é o caso básico, mais a somatória de 1 até o log de n, de c elevado a log de n menos 1, vezes o g de 2 elevado a 1. Né? Nossa, professor, que fórmula gigante, complicada, né? Vamos ver um caso simples que entra nesse daqui e a gente consegue resolver usando essa fórmula fechada. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui a fórmula fechada para a gente não esquecer, e aqui a gente tem a relação recursiva. O caso básico é 1. E vamos supor que o t de n é igual ao t de n sobre 2 mais 1. Vamos supor aqui que o nosso n tem a cara 2 elevado a t. Eu só posso colocar coisas desse tipo com t natural. Beleza. O que a gente tem? Ó? Quem que é o c? O c é o que está multiplicando t de n sobre 2. Perceba que a fórmula bateu. A fórmula bateu. Mas no caso aqui, ó, quem que é o c? O c é o que está multiplicando t de n sobre 2. Então, no caso, não tem ninguém. Se não tem ninguém, está quem? Escondidinho ali, o 1, né? Então, o c é 1. E o g de n? O g de n é o que está somando, que no caso também é 1. Né? Então, nesse caso, o c é 1 e o g de n é 1. Beleza, agora sim, vamos pegar a nossa fórmula. Vamos trocar o c por 1, o g por 1... E o t de 1, ó, o t de 1 também é 1. Vamos trocar todas essas três coisas por 1. Então, vamos lá. Fórmula fechada. T de n igual o c, que é 1, elevado a log de n, vezes o t de 1, que é 1, mais a somatória do que? Do i de 1 até o log de n. O c aqui é 1, então vai ficar 1 elevado a log de n menos o i, vezes o g de 2 elevado a i. Aqui vamos ver como fica. T de n. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, aqui vai ficar o quê? 1 elevado a log de n é 1 vezes 1. Mais a somatória, o indo de 1 até log de n. Aqui, mesma coisa, ó, 1 elevado a qualquer coisa é 1. 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, 1 elevado a isso é 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. E o g? Bom, o g a gente sabe que é 1, né? O g é 1. Então, aqui ficou 1 vezes 1. Nem preciso colocar esse segundo 1, né? 1 vezes 1 é 1. Aqui também não, né? 1 vezes 1 é 1. Agora, vamos ver como que vai ficar o t de n. Vai ficar 1 mais... Agora, presta atenção nessa somatória. Eu estou pegando 1 e somando ele. Quantas vezes? Eu estou indo do i de 1 até o log de n. Ou seja, se o log de n for 10, eu estou fazendo 1 mais 1 mais 1 10 vezes.
Se o log de n for 20, eu estou fazendo 1 mais 1 20 vezes. Ou seja, eu estou pegando uma quantidade log de n, porque não é do 1 até o log de n, eu estou pegando uma quantidade log de n e somando 1 vezes essa quantidade. Então, se eu pegar 1 mais 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? Log de n vezes, vai dar o quê? Mesma coisa aqui, log de n vezes 1. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, log de n vezes 1. Esse 1 eu preciso colocar? Não, porque se eu estou multiplicando por 1, dá só log de n. Então, essa daqui, ó, essa daqui é a nossa fórmula fechada. Nossa fórmula fechada desse caso aí, dividir para conquistar. Ok? Como essa aula ficou muito grande, não vou colocar mais exercícios dessa parte de dividir para conquistar. Mas eu vou fazer mais exercícios dessa parte e aí eu vou disponibilizar para vocês, caso você não tenha pegado bem essa parte de dividir para conquistar. Como ela é um pouquinho mais complexa que as outras, eu vou fazer exercícios em vídeos separados e eu vou disponibilizar para vocês depois, para vocês assistirem melhor essa parte e entender melhor caso não tenha entendido, ok? Mas são esses casos, a gente viu vários casos para encontrar a fórmula fechada, para casos específicos. Se o seu caso que você quiser resolver não entre em nenhum desses casos específicos que a gente viu, aí não tem jeito, a gente vai ter que recorrer lá para o primeiro método, que é o método lá que a gente vai expandir, vai conjecturar e vai verificar. Aquele lá é um método que pode funcionar para qualquer um, né? Porque a gente tem que tentar achar, não é certeza que a gente vai usar ele e vai conseguir encontrar, porque a gente tem que ficar pensando qual que é a fórmula que a gente vai encontrar. Pode ser bem difícil, né? Uma fórmula bem complexa que talvez aquele método a gente não consiga imaginar a fórmula. Mas, teoricamente, aquilo lá funciona para todas as regras de equivalência, ok? Então, a aula é essa. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Bons estudos. Até o próximo vídeo.